Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um Minuto Capital Inteligente. Hoje, após um fim de pregão de baixa, na realidade ontem, com a decisão do Fed de manter a política monetária, índices futuros em Nova York sinalizam sessão de alta, resultados da Apple e Facebook. Pessoal, deixa eu voltar um pouquinho. Então, aqui a decisão do Fed de manter a política monetária, aquilo que a gente vem falando, o Fed vem assumindo aí um posicionamento bastante dovish, né? Quer saber o que é dovish? Dá uma olhada lá no nosso artigo. A gente tem um artigo específico sobre isso daí, que foi enviado aí para algumas revistas, até deve ser publicado em breve, mas vai para o nosso blog, eu acho que ainda essa semana, tá bom? Índices futuros então Nova York sinalizam sessão de alta, resultados da Apple e Facebook direcionam esse movimento, né? Então foi em função dos resultados, mas não de um posicionamento econômico, até porque o posicionamento econômico do Fed tem sido bastante previsível, né? De política monetária. Então a gente tem aí Facebook e Apple, né, bombando. Em discurso de ontem, o presidente americano Joe Biden também detalhou seu plano de 1,8 trilhão de dólares para as famílias e o plano de vacinação. O plano de vacinação nos Estados Unidos já atingiu 232 milhões de doses, né, bastante. Eu acho que está liderando o ranking aí nesse momento. Índice de dólar DXY tem alta, mas caminha para a maior perda mensal desde julho do ano passado, né, o que favorece um pouco o real também. Rendimento yield dos Treasuries de 10 anos sobe para 1,656%, mas pessoal, ainda andando um pouquinho de lado, valorizou um pouquinho, né? Então tem aí ainda algum resquício da discussão mais relacionada à inflação e da possibilidade então do Fed subir as taxas de juros em algum momento, mas como a gente acabou de falar, ele tem se mantido bastante dovish. E Bitcoin cai cerca de 1%, mas ontem também subiu cerca de 1%. Pessoal, subir 1%, cair 1% para o Bitcoin é a mesma coisa de andar de lado, né? É um ativo que aí apresenta bastante volatilidade. Então o Bitcoin está em 54 mil dólares. Na Europa, o estoque 600 sobe com lucros acima do previsto da Total, tá? E Royal Dutch Shell. Ontem a Apple informou lucro de 23, quase 24 bilhões de dólares no segundo trimestre, né, fiscal, que é o dobro do que foi lá um ano atrás, e acima também das expectativas de mercado. Isso fez com que as ações subissem 2,7% no pré-mercado da Nasdaq. Já o Facebook teve lucro de 9,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre, alta de 94%, e ações sobem 7,2% na Nasdaq. Hoje são previstos os resultados da Amazon, Twitter, Unilever, Buzz, entre uma série de outras empresas, tá pessoal? Então a gente está aí na temporada de resultados do primeiro trimestre. Falar um pouquinho de Brasil, a pandemia tem queda no número de mortes e novos casos, mas Fiocruz alerta que níveis seguem críticos. Especialistas ouvidos pelo Globo alertam que próximas semanas serão decisivas com flexibilização. Primeiro lote de 1 milhão de vacinas da Pfizer chega hoje ao Brasil. O Brasil registrou 3.163 mortes por Covid-19 e 79.726 novos casos na quarta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde. Em relação às vacinas, 45.379 milhões de doses foram aplicadas até ontem, 28. Média móvel da última semana em vacinação foi de 1 milhão de vacinas. Não é o número que a gente queria, não é um número assim excelente, tá? Mas também não tão ruim quanto as pessoas vendem por aí. Na CPI da Covid no Senado, o Planalto aposta em ações de Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República, para municiar governistas na CPI da Covid, segundo o Globo. Eles têm 90 dias aí para concluir, mas pode ser prorrogado esse prazo de 90 dias. Lembrando, né, esse número 90 também, que a CPI custa aí para o povo brasileiro 90 milhões de reais. Cenário base é que essa CPI não deve ter impactos muito sérios, mas trata-se apenas de um burburinho político de curto prazo. Esses são os bancos, os principais analistas de mercado falando isso, tá pessoal? Não é uma opinião da Brava, não. Paulo Guedes pede ao STF que determine que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS só valha daqui em diante, sem efeito retroativo. Então tem toda essa discussão relacionada ao ICMS, né? E se isso passar a valer só a partir de agora, isso vai evitar um prejuízo superior a 240 bilhões de reais, né, o que pode afetar o valor de muitas das empresas de capital aberto. Então, nas análises de vocês aí, levem isso em consideração, dá uma olhadinha no balanço dessas empresas e vê se elas têm algum crédito lá de ICMS, tá? Isso oferece algum risco, então, de queda de valor dessas empresas. Então, você pode fazer o fluxo de caixa projetado e assumir um cenário muito ruim, que é realmente o STF determinar que a exclusão do ICMS da base de cálculo possa ser retroagido. E olha só, pessoal, 240 bi de reais é um número que, inclusive, zeraria o déficit fiscal do Brasil nesse ano. A Embraer acaba de divulgar que o prejuízo caiu 62% no primeiro trimestre de 2021 ante 2020 para 485 milhões de reais. Quer dizer, o prejuízo caiu, né?
Será que isso explica a valorização da Embraer nos últimos dias? A CSN reverteu o prejuízo de 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2020 e registrou lucro líquido de 5,7 bilhões em 2021. Já a CSN Mineração teve lucro de 2,34 bilhões de reais, bem acima dos 401 milhões em 2020. O Conselho de Administração da CSN autorizou a oferta pública de ações da CSN Cimentos. Então você percebe a CSN, né, abrindo o capital das outras empresas do grupo. A B2W, uma notícia legal, vai incorporar as lojas americanas e controladora será listada nos Estados Unidos, conforme estrutura informada ontem pelas empresas. A nova empresa se chamará Americanas SA e BTOW3 será listada como AMER3, AMER3, né, de Americanas, no novo mercado da B3. Petrobras aprova a venda de fatia remanescente de 10% da nova transportadora do Sudeste, NTS, por 1,8 bilhão de reais e manifesta interesse em excedentes da Atapu e Sépia. Hoje tem fixação de preço em oferta primária de ações da lojas Renner. Papéis da Boa Safra e Caixa Seguridade começam a ser negociados também hoje. Falando um pouquinho de lojas Renner, pessoal, a gente vem falando aí também da precificação do varejo digital, mas você tem o varejo físico, né, que ficou bastante comprimido, bastante amassado durante a crise. Pode ser que tenha algumas oportunidades aí, tá bom? Essa é a dica de hoje. Além das outras, né? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês nesse dia de hoje. Espero que vocês tenham um dia excelente, façam apenas investimentos inteligentes. Um abraço.